Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Nós hoje começamos na liturgia a escutar um dos grandes profetas que estará conosco por diversos dias, o profeta Jeremias. Nós já começamos a nos aproximar mais do momento do nascimento do Filho de Deus. E então estamos aí entre o século 7 e século 6 a.C. Escutamos uma série de profetas, 4 que são do século 8 a.C. Então agora estamos sempre mais próximos. Jeremias é um profeta então que vai estar no período do exílio da Babilônia. A sua pregação vai ser sobretudo para dizer ao povo de Deus que é um tempo de conversão, que é um tempo de voltar ao Senhor, e vai identificar no episódio histórico de sofrimento, aonde há um momento de grande conturbação no meio do povo de Israel, como uma consequência do pecado do povo, como um castigo por aquilo que eles fizeram. Então, é necessário, a partir do Cristo, ler o Antigo Testamento. Então, de estar atento a essa dimensão de pensar que Deus, ele nos castiga pelos nossos desmantelos, pelos nossos pecados, mas o próprio pecado já em si, ele é para nós o sofrimento. Mas muitas vezes ele traz consequências que não precisa que alguém de fora nos puna, nos castiga, mas ele próprio vai produzindo em nós o sofrimento. Pensa, por exemplo, em alguém que agride o seu irmão. Então, não é preciso que ele seja, por exemplo, agredido para que sofra as consequências, mas a tristeza, o arrependimento, ou então o ir matando o irmão no coração, que é esse o sentido então da pena que vem como consequência do nosso pecado. Eu continuo aqui em Campo Sampiero. Atrás de mim vocês têm já uma parte da Casa de Espiritualidade, aquele lugar que eu fui o diretor por alguns anos, uma imagem de São Francisco, de um autor aqui dessa região, que é o Sandrin, que tem diversas obras dele aqui. Então é uma casa que tem belos jardins. Nós estamos aqui com 70 mil metros quadrados, um local que o Vêneto, ele tem muita água, então é muito verde. Agora nós estamos no período de verão, então tem muito sol, tem muita vida, a natureza desabrocha com exuberância, sobretudo na estação anterior, mas agora ela se consolida e depois vai indo cada vez mais em direção ao outono, e no outono essas folhas vão se avermelhando, vão ficando de verde, amarelo em laranja, vermelho, marrom, vão escurecendo ainda mais, vão cair tudo, vai ficar tudo pelado, que é o modo da planta se proteger para depois sobreviver, hibernando. Também elas hibernam, como toda a natureza, os animais também, no tempo de inverno, poupando energia. Então, neste texto do profeta, nós temos aqueles textos famosos das confissões de Jeremias, aonde ele vai falar do seu sofrimento por causa da sua vocação, e depois é ele que vai anunciar uma nova aliança que Deus vai fazer com o seu povo. Hoje nós começamos propriamente da narração da vocação do profeta. É o primeiro versículo. Foi-me dirigida a palavra do Senhor dizendo: antes de formar-te no ventre materno, eu te conheci. Antes de saíres do seio de tua mãe, eu te consagrei e te fiz profeta das nações. Então é bela essa narração do profeta, que vai falar que antes dele nascer, então ele ouve do Senhor que antes do nascimento dele, quando ele é concebido, é chamado para uma vocação profética. O esquema de vocação muitas vezes é isso, que Deus chama uma pessoa e a pessoa dá alguma explicação para justificar a sua resposta negativa. Então aqui também nós temos: Senhor Deus, eu não sei falar, sou muito novo. E o Senhor vai dizer: não digas que és novo. A todos a quem eu te enviar irás, e tudo o que eu te mandar dizer, dirás. Não tenha medo deles, pois estou contigo para defender-te. O Senhor estendeu a mão, tocou-me a boca e disse-me: eis que ponho minhas palavras em tua boca. Eu te constituí hoje sobre povos e reinos, com poder para extirpar e destruir, devastar e derrubar, construir e plantar. Então, a vocação é um dom gratuito do Senhor. Não é um merecimento do profeta, que nada fez para merecer, mas um dom gratuito. Antes de ele poder merecer alguma coisa, Deus já havia gratuitamente escolhido. Com o Salmo 70, nós assim rezamos: eu procuro o meu refúgio em vós, Senhor, que eu não seja envergonhado para sempre.
Então o salmista se aproxima do Senhor para dizer: em ti me refugio. Seja uma rocha protetora para mim. Libertai-me, ó meu Deus, das mãos dos ímpios. Mas rezamos esse salmo por causa dessa expressão: sois meu apoio desde antes que eu nascesse, desde o seio maternal o meu amparo. Na história de Jeremias nós vemos isso. Alguém que é protegido, amado pelo Senhor. E que acontece não somente com ele, mas com cada um de nós. Mas na história dele é o próprio Deus que vai dizer para ele: minha boca anunciará todos os dias vossa justiça e vossas graças incontáveis. Vós me ensinaste desde a minha juventude, e até hoje canto as vossas maravilhas. Com o Evangelho de hoje, nós iniciamos a escuta do terceiro discurso de Jesus no Evangelho de Mateus, onde nós vamos ter 7 parábolas. Essas parábolas são dirigidas para a multidão. Em alguns casos, depois Jesus vai explicá-las para os discípulos. Aclamamos esse Evangelho com o seguinte versículo: a semente é de Deus a palavra, o Cristo é o semeador. Todo aquele que o encontra, vida eterna encontrou. É a parábola do semeador. Então se fala daquele semeador. Primeiro que tem uma introdução que vale para 7 parábolas que nós escutaremos. Hoje no Evangelho, uma. Mas naquele tempo Jesus saiu de casa e foi sentar-se à margem do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé da praia. Então, é esse o cenário que Jesus tem diante de si. Ele fala para as multidões, depois vai explicar algumas das parábolas para os discípulos somente. Então, tem um semeador que saiu a semear. Já perceberam com esse semeador como é displicente? Quem é que semeia jogando as sementes desses lugares que ele está jogando, que 3/4 dos lugares são lugares inapropriados? Então uma parte caiu no caminho. Como no caminho a terra é batida de ser pisada, então os pássaros veem com facilidade a semente e comem. Uma outra parte caiu no meio do terreno pedregoso, que não tem terra, então brota com muita facilidade, mas não tem a terra para colocar raízes, porque tem pedras, então morre. E então uma parte cai no meio dos espinhos. Os espinhos crescem mais rápido, sufocam as sementes e elas morrem sufocadas. Então nós temos sementes que não puderam nem germinar, foram roubadas pelos pássaros. Nós temos sementes que germinaram e não puderam se prolongar. E nós também temos aquelas que se prolongaram, mas os espinhos foram mais velozes e sufocaram. Os espinhos cresceram e sufocaram. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Vejam que é a mesma semente que caiu no caminho, que caiu no meio do pedregulho, no meio dos espinhos e em terra boa. É a mesma palavra de Deus, com a mesma força e a mesma eficácia. E dependeu de quem? Dependeu do terreno. Esse terreno somos nós, meus irmãos. São as nossas condições. O Jesus mesmo vai explicar depois na parte seguinte do Evangelho. É o modo como nós recebemos essa parábola, essa palavra de Deus. E termina o discurso de Jesus no Evangelho de hoje dizendo: quem tem ouvidos, ouça. Então, que é uma expressão semítica para dizer assim: olha, a fé vem da escuta. Então, você está sendo provocado por essa parábola. O modo de escutar uma parábola é aquele não tanto de pensar assim. Por exemplo, cada parábola tem alguma coisa que é um pouco absurda. Por exemplo, esse semeador assim tão displicente. Mas que é: quem sou eu nessa parábola? Que tipo de Essa é a pergunta justa. Que tipo de terreno sou eu quando acolho a parábola? Sou como aquele caminho? Sou como o terreno pedregoso? Como aquele cheio de espinhos? Ou sou a terra boa? É essa a pergunta fundamental que um semita, um escutador de Jesus, o fazia e que nós devemos fazer também. Na oração da coleta de hoje, nós assim rezamos: ó Deus, sede generoso para com os vossos filhos e filhas, e multiplicai em nós os dons da vossa graça, para que, repletos de fé, esperança e caridade, guardemos fielmente os vossos mandamentos. E naquela oração que é a das oferendas, nós assim rezamos: ó Deus de bondade, derramai a vossa bênção sobre essas oferendas e confirmai-nos na fé de Santo Apolinário
que testemunhou derramando o seu sangue. Porque nós temos hoje na liturgia a memória facultativa de Santo Apolinário. Então nós suplicamos a fé, esperança e caridade e depois vemos o testemunho de alguém que doa a vida por causa da fé. Que ele ilumine a nossa vivência de fé na nossa vida hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Paz.